post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Precisa de uma avaliação médica cuidadosa, né? Então, óbvio, para a criança, para o adolescente, para o adulto, quando a gente vai pensar a questão da medicação, o médico sempre vai ser o profissional responsável para fazer essa indicação, né? A gente sabe que, a depender da faixa etária, existem cuidados diferenciados, então com a criança e com o idoso também isso vai acontecer. E a gente tem todo um tratamento não medicamentoso, que é super importante. Então, o que eu falo lá dos 3 pilares todos os dias quase, né? Então, é alimentação saudável, a prática de atividade física regular, o sono ajustado, né? E aí, todas as estratégias disponíveis que podem ser utilizadas em psicoterapia, né? Então, a gente deve melhorar muito a qualidade de vida, né? Pensando em todas as faixas etárias, mas do idoso, sim. Tem alguns cuidados específicos quando a gente vai pensar na questão da medicação, mas aí é uma questão médica, né? Isso, claro, questão médica. Falando um pouco sobre o TDAH na fase adulta. Nas consultas que você tem, você atende também crianças e adultos ou você foca mais em... Hoje, porque por ser online, só tenho atendido adolescente e adulto. Uhum. Criança, Desde a acho pandemia, que tem uma certa dificuldade do a online, criança... né? Não é que não seja possível, né? Mas a gente já percebe que elas se beneficiam muito mais com esse contato, né? É muito mais lúdico. Então... Já percebe que tem essa dificuldade mesmo de conseguir conduzir da melhor forma. Assim, não é tão... Acaba não sendo tão produtivo. Acho que a criança se beneficia muito mais com esse atendimento ali presencial, com as brincadeiras... porque a gente pode brincar, porque já tem uma série de instrumentos online, tanto de avaliação, quanto de intervenção e jogos, etc. Mas se a gente vai pensar bastante, a gente já sabe que a criança com TDAH, uma parcela importante, faz o uso excessivo de telas e jogos, etc. Se a gente puder trazer para um ambiente... mais controlado e estimular um pouquinho menos isso. Vamos falar aqui, né? O negócio é o seguinte, a criança chega lá no consultório, 10, 15 minutos para sossegar, para começar ali a atividade. Então, veja bem, fazer isso no online, sem que a psicóloga, no caso, o psicólogo, consiga chamar a atenção de uma forma mais eficaz, de poder trazer... Se né, aproximar, né? Fica mais difícil mesmo no vínculo, né? Mas vamos falar de adolescente e de adulto. Quais as principais dificuldades que você percebe? E você percebe diferença entre o adulto que tem um diagnóstico como adulto ou que vem desde a infância? O que você percebe assim nas suas consultas? Olha, muita diferença. Né? Então, quando a gente fala dessa intervenção na primeira infância, é muito importante. Primeiro porque, vamos falar quando o adulto chega para fazer esse diagnóstico, ou para fazer uma compreensão desse diagnóstico. Ele passou por muitas situações de sofrimento ao longo da infância, da adolescência, na fase, pode ser na vida escolar, nem todos terão, mas boa parte tem prejuízos na vida escolar, outros terão nas relacionamentos sociais, e eles não têm uma compreensão do que acontecia, né? Então é muito comum eles me dizerem, mas eu sempre achei que fosse assim. Porque sim, claro, sempre foi assim, né? A maneira como essa pessoa se desenvolveu. E aí, quando ela entende que tem uma questão e que tinha limitações ali por conta de um transtorno, é muito mais delicado, né? Os prejuízos, obviamente, em relação à desatenção, os prejuízos que ele foi tendo ao longo da vida pelas dificuldades de controle de impulso, né? Então, os adolescentes a gente tem uma questão importante aí que a gente não falou, mas da questão de controle de impulso, que o uso de drogas é uma delas, mas a questão do impulsos para jogos, para o álcool, para situações que se colocam em risco. Então, muitos tiveram uma adolescência e uma juventude com bastante prejuízo, né? Então, vem com... Além das questões relacionadas, né, aos sintomas, eu tenho prejuízos mais importantes, geralmente, nessas pessoas que não tiveram esse cuidado. Na adolescência, o que eu venho falando bastante, né, que eu cuido bastante com os pacientes,
pra gente poder cada vez mais... Então, você é mãe que tá aqui assistindo, acho que puder levar essa informação, acho que a gente já ganha o podcast. Com certeza. Pensar na orientação vocacional para esse adolescente com TDAH é fundamental, Yuri. Por quê? A gente já sabe que o TDAH, muitos vão apresentar hiperfoco, já vão ter habilidades importantes e específicas, então vamos usar isso a favor dessa criança. Mais do que no neurotípico, no TDAH, isso é mais importante ainda, né? Então vamos usar isso a favor desse adolescente, né? Então, quem puder, obviamente, né? Não precisa, se puder pagar, ok, mas se não, a mãe e o pai que convivem ali, que estão presentes, eles sabem a habilidade desse filho. Então, vamos investir, fazer com que ele se prepare, porque isso vai fazer muita diferença na vida, né, dele adulta. Sabe, o Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.